Olá, querido, olá, querida. Seja bem-vindo à Comunidade Evangélica Vida em Aracaju Online, a SEV Online. A partir de agora nós estaremos adorando ao Senhor juntos e será um prazer ter você conosco até o fim. E olha, eu gostaria de pedir que você desde já copie este link e convide outras pessoas para estarem conosco, cultuando ao Senhor neste momento tão importante. Eu tenho certeza que Deus fará milagres acontecerem na tua vida, que há um presente especial da parte de Deus para você. Então fique conectado com a gente, lute aí, batalhe, transforme o lugar onde você está num templo de adoração ao nosso Deus. E olha, com certeza vai ser um prazer estar com você até o fim. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Graça e paz, queridos. Estamos começando mais uma quinta-feira de discipulado. E eu quero dar a você as boas-vindas por estar conosco aqui na SEV Aracaju Online, um canal que foi aberto para abençoar vidas, principalmente nesse tempo de pandemia, e que agora tem servido justamente para elevar, e levar adiante o Evangelho da Palavra de Deus, a Palavra do Senhor, que é extraordinária, às pessoas que não podem estar aqui conosco presencialmente, mas que podem com certeza ser alcançadas onde quer que elas estejam. Seja bem-vindo em nome de Jesus, e eu conto com a tua presença até o fim conosco. Também peço a você que copie o link e passe para os grupos que você tem nas suas redes sociais, para que as pessoas possam participar conosco deste momento extraordinário. Mais um discipulado está começando hoje e nós vamos orar ao Senhor e entrar numa palavra poderosa que Deus nos trouxe como revelação para o nosso crescimento neste momento tão importante que a igreja enfrenta no mundo, tão conturbado, principalmente diante das catástrofes naturais e também, da iminência de uma guerra que está prestes aí, a acontecer. E nós vamos orar diante do Senhor, buscando ao Senhor para que este momento não aconteça, que esta guerra ela não seja deflagrada para a glória de Deus. Então eu quero convidar você a orar. Faça do lugar onde você está agora o seu santuário, o templo de adoração ao Senhor. Convide as pessoas que estão próximas, as pessoas que estão na sua casa, ou talvez até no lugar onde você esteja, para que elas possam participar conosco desse momento especial. Feche os teus olhos agora, vamos orar, buscar a face do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Pai, glorificamos o teu santo nome e te bendizemos, ó Deus, te louvando, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos vivos, pelo privilégio que o Senhor nos concede de estarmos em mais uma quinta-feira, Senhor amado, buscando o Senhor, ó Deus, compartilhando da tua palavra, intercedendo, porque cremos, ó Pai, num Deus que está acima de todas as coisas. Te louvamos pela vida, Senhor amado, pelo fôlego de vida, Senhor, ó Deus, por tudo que mesmo em meio aos desafios que já enfrentamos, ó Pai, o Senhor tem nos dado, por todos os livramentos alcançados nas saídas e retornos, ó Pai. Graças nós te damos por isso, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, pelo amor do Senhor, ó Deus, que jamais, ó Deus amado, Ele, ó Deus, diminui, jamais Ele reduz, ó Deus, jamais Ele se apaga, Senhor, em relação à nossa vida. Eu te louvo por isso, meu Pai. Te peço, ó Deus, domina-nos nesse momento, Senhor amado. Ó Deus, que haja uma experiência profunda a partir de agora, Pai. Ó Deus, em nossa vida, na vida dos teus filhos que estarão, ó Pai, online conosco, que estarão compartilhando deste momento especial. Eu te adoro por isso, te vivifico, Deus, te exalto, Senhor amado, porque não existe um Deus como tu, que possa fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor faz. Ó Deus, eu quero te pedir que nesse momento, Senhor amado, estamos iniciando, Senhor, esta quinta-feira de intercessão, ó Pai amado, e de palavra, de ministração, Senhor amado, de discipulado. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, vá de encontro àqueles por quem nós estaremos orando. Eu quero te pedir, ó Deus, por aqueles que foram afetados pelas catástrofes, ó Deus, que ocorreram aqui no Brasil, ó Deus, também em Petrópolis, ó Pai, na Bahia, em Minas Gerais, diversos estados e cidades, ó Deus, do Brasil, no sul, Senhor amado, também uma seca e geada, Senhor, e outros lugares, ó Pai, que foge agora neste momento, Senhor amado, ao meu entendimento, ao meu conhecimento, mas que também, ó Deus, precisam, Deus, da manifestação do teu poder. Tua mão, ó Pai, se estenda sobre eles, em nome de Jesus, ó Pai, que aqueles que perderam entes queridos com esses problemas, ó Pai, sejam, Senhor, consolados, confortados por Ti, que os seus corações neste momento sejam, Senhor, confortados pelo Senhor, que o bálsamo do Teu Espírito Santo domine a vida dessas pessoas, para que eles possam ter paz, ter alívio, Pai, dado por Ti, diante, ó Deus, de algo tão
terrível, Deus, de algo irreparável, Pai, diante das nossas condições e limitações. Também coloco nas tuas mãos os que perderam seus bens, ó Deus, que perderam, ó Deus, sua residência, Pai, e estão, ó Pai, desesperados por não ter para onde ir, aonde ficar. Meu Senhor, que Tu possas mover, ó Deus amado, vidas, pessoas que tenham condições de fazer alguma coisa por estas pessoas que perderam, Pai. Ó Deus, que hajam corações, ó Deus, que sejam, Pai, ó Deus, dominados pelo Teu amor, ao ponto de estender a mão, se mobilizar, ó Pai, e fazer alguma coisa para socorrer os necessitados. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu creio que é possível. Eu creio que neste momento temos condições de ver, ó Deus, resultados acontecendo, Pai, diante, ó Deus, destas calamidades. Pai, também, ó Pai, eu quero Te buscar, eu quero orar ao Senhor, eu quero Te clamar neste momento, meu Deus, por conta, Senhor, desta situação do conflito, Senhor, entre a Ucrânia e a Rússia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, não permita, Pai, que uma guerra, Senhor, seja iniciada. Temos vários outros países envolvidos, ó Deus, o planeta está se dividindo diante, Senhor, deste conflito, e temos aí, ó Pai, uma situação muito terrível acontecendo desde já, porque a economia mundial está sendo afetada. Os rumores desta guerra já estão trazendo consequências ruins para o mundo. Eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor interfira para mudar este quadro. O Senhor pode trazer a paz, o Senhor pode reinar, ó Deus, neste momento, nos corações destes homens e mulheres, ó Pai, que estão envolvidos, que são líderes mundiais, ó Deus, neste conflito tão terrível. Que haja paz, apazigua, Senhor amado, ó Deus, a Rússia em relação, ó Pai, a este conflito, para que não exista uma guerra, não existam mortes, Pai, coisas tão tristes, ó Deus, que já vemos, ó Pai, na história da humanidade há tanto tempo. Eu creio que o Senhor pode mudar isto neste momento, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Deus, interfira, Senhor amado, e age, meu Deus. Senhor, toma o Brasil nas tuas mãos. É um ano eleitoral, precisamos de direcionamento, precisamos, ó Pai, que as pessoas certas sejam colocadas no poder, segundo o desejo do teu coração. Não permita que a corrupção, ó Deus amado, tenha, Senhor, sucesso. Ó Deus, não permita que aconteça no Brasil o que está acontecendo na Colômbia, Senhor, em outros países, ó Pai, que estão aprovando leis, ó Deus, a favor do aborto, Senhor, e leis, ó Deus, que vão contra a tua palavra, Pai amado. Ó Deus, até mesmo, ó Deus, em relação, Senhor, à sexualidade das pessoas. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja um basta nisso, que o Senhor possa, Deus, levantar, ó Pai amado, ó Deus, a tua mão, Senhor amado, ó Deus, e mudando essa situação, possa nos dar a vitória. Que o Brasil, ó Deus, seja um país de avivamento, um país onde a tua palavra, Pai, ela terá, ó Deus, liberdade, Senhor amado, para ser promovida aos quatro cantos do nosso Brasil. Em nome de Jesus, não permita, Senhor amado, que estas leis contra, Senhor amado, o Evangelho, contra, Senhor, a promoção do teu Evangelho, a propagação da tua palavra e a tua igreja, Senhor, que elas sejam, Senhor amado, ó Deus, aceitas, que elas sejam, ó Deus amado, aprovadas. Não permita, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Nos dá, ó Deus amado, a tua bênção, nos dá a tua revelação neste momento em que estamos aqui iniciando, Senhor amado, mais um discipulado. Que a palavra, ela tenha espaço na vida, Senhor, das pessoas que estarão ouvindo, que ela penetre gerando resultados, porque precisamos ouvir a tua voz e tomar posições estratégicas que vão mudar o nosso quadro, Pai, mudar a nossa vida em todos os aspectos. Eu peço isso porque confio no Senhor como um Deus que tem poder para agir, Senhor, e que haja, Senhor, uma preparação agora das nossas mentes e corações para receber a palavra, que ela não se perca, que esse interesse, ó Deus, cresça, que possamos ser capazes de divulgá-la, Senhor, e repassar para outras pessoas de maneira que elas cresçam junto conosco, Senhor. Que o teu Evangelho seja difundido, Senhor, e levado cada vez mais longe para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos neste momento que estamos introduzindo em oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Que maravilha, orar é sempre importante, queridos. Nunca se afaste da oração, porque é o que nos aproxima do Senhor, é o que nos traz comunhão com Deus. Muito bem, a palavra de hoje que será ministrada
é sobre o poder da fé. Este é o tema de hoje da nossa série Discipulado, né, que começou na semana passada, onde estávamos falando sobre o primeiro poder, o poder da influência. E agora estamos falando sobre, ou falaremos sobre o poder da fé. Fique sintonizado aí, se você puder, né? Neste momento, eu gostaria que você aumentasse também, né? Aí a sua capacidade de conhecimento da palavra, estando conosco com sua Bíblia aberta, seu caderno, aquilo que você puder fazer para que nós tenhamos condições, né, de evoluir na palavra. Então vamos aos textos. Eu quero que você abra sua Bíblia em Mateus capítulo 21. Nós vamos ler apenas o versículo 21, vamos ler dois textos e depois nós estaremos indo adiante. Mateus 21 e 1 João, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, tá bom? Anote aí se você puder, vai estar na sua tela e aí você tem como acompanhar a referência dos dois versículos. Vamos começar lendo Mateus 21, diz assim: Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Quero repetir e vou ler novamente esse texto. Jesus respondeu: eu asseguro que, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. Vamos ver então, primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Muito bem, dois textos em que a palavra fé ela aparece e que tem uma conotação muito importante para o contexto da nossa vida. Nesse momento da história, nós estamos presenciando o aumento da incredulidade na humanidade como um todo, independente da raça, independente do poder econômico, do sexo das pessoas. Nós estamos vendo que cada dia eles se encontram mais céticos. O que é isso? São pessoas que estão se tornando duvidosas, né? Incrédulas, pessoas que não acreditam mais naquilo que estão ouvindo, pessoas que são descrentes. Então esse ceticismo está aumentando na humanidade hoje. O que está trazendo este aumento? Devido às catástrofes, queridos, naturais, a violência de uma forma desenfreada, muitas pessoas abandonaram Deus, achando que Deus está sendo conivente com tudo isso. Ele está sendo uma pessoa alheia a tudo isso, né? Como se ele não se importasse. E isso faz com que as pessoas se tornem cada vez mais incrédulas, se afastem de Deus e do seu amor, porque eles culpam Deus pelos males que a humanidade está vivendo. Isso aí é muito comum de ser visto, de ser observado, até mesmo quando nós encontramos pessoas na rua, elas comentam sobre isso. Se houvesse Deus, as coisas não estariam do jeito que estão. Aonde Deus está? Isso está se transformando numa cultura dos nossos dias e, lamentavelmente, está apagando algo precioso e extremamente importante na vida das pessoas, que é a fé. A Bíblia, né, ela mostra para nós uma verdade para este tempo da nossa vida, que é justamente o esfriamento das pessoas em relação à sua capacidade de crer e de confiar em Deus. E lamentavelmente, queridos, esta capacidade de crer integralmente, quando ela se perde, nós acabamos deixando de ver o agir de Deus se manifestar na nossa vida. Talvez até você hoje esteja vivendo uma dificuldade, algum tipo de situação que esteja promovendo este sentimento na sua vida, dado a uma perda, a um trauma. Isso está acontecendo com muitas pessoas, até mesmo dentro dos arraiais evangélicos, cristãos. Se você ainda não notou, isso pode, com certeza, estar acontecendo ao seu lado e talvez até com sua própria vida.
Porque nós temos tendências muito grandes de buscar sempre um responsável, de responsabilizar alguém quando alguma coisa acontece. Por exemplo, quando uma pessoa falece, nós procuramos culpar alguém, mesmo que saibamos que a morte faz parte deste ciclo de vida. Ela finda o nosso tempo aqui na terra. Mas nós não estamos preparados para a perda, nós não estamos preparados para a morte. Então, procuramos sempre culpar alguém para tentar nos aliviar da consequência, né, que a morte traz sobre nós, que é justamente esse impacto traumático. Então, nós estamos observando que com isso, cada dia mais pessoas estão perdendo a fé, estão ficando desiludidas, estão ficando decepcionadas, e isto é um fato lamentável. Mas ainda, queridos, que esta sentença, né, seja lavrada, que nós tenhamos esta realidade no mundo e que fora anunciada há muito tempo por Deus. Este não é o desejo de Deus. O Senhor anunciou que haveria de acontecer, mas nós não precisamos ser as pessoas envolvidas no cumprimento desta palavra. E aí isso me traz então uma esperança e uma expectativa de ser um diferencial nestes dias em que a fé tem sido abalada, em que a fé tem se perdido. Nós precisamos ser parte da minoria, talvez assim chamando, que fará a diferença nos nossos dias. E o que eu estou vendo, queridos, é que esta minoria tem sido levantada por Deus para uma ação explosiva e sobrenatural. Por quê? Porque a fé é um dos elementos mais poderosos que a Bíblia cita, dentre outros. Através dela nós podemos mover o natural e o sobrenatural, tornando possível aquilo que era impossível e trazendo à existência aquilo que não existia. Aleluia! É interessante notar então que aqueles que desejarem realmente lutar contra esse ceticismo, contra os seus próprios sentimentos, contra esta força enorme que está dominando o mundo, que é a incredulidade, estes então viverão o ápice do sobrenatural, porque a fé os transportará para evidências maravilhosas, para ações da parte de Deus que marcarão a nossa existência e a nossa geração. Se você quer fazer parte deste povo, desta minoria que Deus vai levantar e está bradando para que neste momento se posicione e ajeite a sua fé e aumente a sua fé, neste momento que esta palavra ela tenha espaço para te despertar nesta direção. Tomando como base, queridos, os dois textos que nós lemos, Mateus 21, 21 e 1 João 5, 4, nós vamos ver que existem duas chaves aí que eu gostaria de explorar neste momento com vocês. No capítulo 21 de Mateus, o texto diz que a fé só será eficaz quando não houver dúvida. Então a primeira chave é: a dúvida ela não pode estar presente na nossa vida. Por quê? Porque fé e dúvida não podem andar juntas. A dúvida anula a fé. E o que o texto mostra, a exemplo do que Jesus fez para que as pessoas que estavam ao redor dele vissem uma manifestação sobrenatural, porque ele liberou uma palavra e uma figueira, ela secou diante dos olhos de todos. Quando voltaram pelo caminho, perceberam que aquela figueira que fora amaldiçoada já estava seca. Jesus usou aquilo para dar a eles um ensinamento, uma instrução. Então precisamos perceber que ele frisa: se tiverem fé e não duvidarem, aí está então a grande chave para que a nossa fé seja eficaz e funcional. Não duvidar. Vamos notar o seguinte, queridos: Satanás ele sabe disso, e uma das coisas que ele tem feito é trabalhar na dúvida, colocando interrogações naquilo que era certeza, naquilo que de certa maneira estava dentro de você
como uma convicção. E ele trabalha para abalar isso, porque se a dúvida entra, a fé, ela se retira. Então, no momento em que você crer, você precisa crer de maneira integral. E uma coisa importante é que a fé, ela não é algo, queridos, que dependa de circunstâncias para se manifestar na nossa vida. Só do nosso nível de confiança em Deus. E quanto ele for maior, quanto maior ele for, maior será a nossa fé. Ou seja, o que é fé? Não é apenas, queridos, a capacidade de fazer com que as coisas que não existem se tornem existentes, aquelas que são invisíveis se tornem visíveis, o que era impossível se torne possível. Mas é a capacidade, queridos, de não duvidar do que Deus pode fazer diante das circunstâncias. Por mais que um atestado médico, um diagnóstico diga é impossível, não tem jeito, nós precisamos focar no que Deus ele diz, no que a palavra traz para nós. Então, a fé, ela é um poder extraordinário. E para desenvolvê-la, precisamos tirar de nós a dúvida, o questionamento. E aí talvez esteja o primeiro grande obstáculo para que o poder da fé se manifeste em nossa vida. Por quê? Porque infelizmente nós somos movidos por aquilo que os nossos olhos veem. Muitas vezes, queridos, nós somos movidos pelos resultados, pelas estatísticas. E não pode haver fé em cima de estatísticas ou de resultados, porque a fé, queridos, ela não é algo natural, ela não é algo que esteja em nós como apenas parte do nosso ser, do nosso intelecto. A fé, para alguns que infelizmente interpretam de maneira equivocada, é apenas a força do pensamento positivo, da declaração, da verbalização de palavras positivas, e não é nada disso. Entenda bem que o que a Bíblia está falando é sobre confiar sem duvidar, é acreditar que Deus pode e que Ele fará, e isto é extremamente importante. Então, para ajustar o conceito de fé, coloque aí nesse momento, escreva, grave, registre dentro de você, que a dúvida, ela é um elemento de sabotagem da fé, e que não pode estar em nós, e que se queremos que o poder da fé se manifeste em nossa vida, precisamos tirar do caminho tudo que pode nos fazer duvidar do poder e da ação de Deus na vida de cada um de nós, na vida até mesmo daqueles por quem nós estamos orando, né? Ou de circunstâncias contra as quais nós estamos lutando. Enfim, esta é a primeira chave. Fé e dúvida não podem andar juntas. A dúvida sabota a fé. Segunda chave, que está contida justamente em 1 João 5,4, é o seguinte: a fé nos capacita para vencer os desafios deste mundo. É interessante notar que o mesmo texto que nós lemos, e eu usei, né, a tradução da NVI, Nova Versão Internacional da Bíblia, na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, nesta versão, na verdade, o texto ele mostra, né, esse arranjo, que a fé nos capacita para vencer o mundo, os desafios que enfrentamos neste mundo. Então, a fé é um elemento fundamental para vivermos uma vida vitoriosa. Aí está a segunda chave, que também é uma chave poderosa. Se você quer realmente vencer os obstáculos que estão no seu caminho, se você quer se tornar uma pessoa detentora de diversas conquistas em todas as áreas da sua vida, e aí está um fator muito importante: todas as áreas da nossa vida podem ser afetadas pela nossa fé. Se você deseja viver assim, com tanta intensidade, está na hora de você tomar a fé como sendo uma arma estratégica, uma arma que fará toda a diferença para que você vença a sua batalha. Nós vamos observar, né, que quando existe uma guerra, os dois lados em conflitos, eles estão sempre observando as melhores estratégias para vencer aquela guerra. Então,
Antes mesmo de haver um conflito armado, de lançarem, mísseis e armamentos poderosos para a destruição do adversário, há um planejamento, há uma percepção de quais serão as melhores armas, quais serão as melhores ações para que o resultado seja eficaz. Nesse quesito, eu quero chamar a atenção para o detalhe que é a fé. A fé, na verdade, é o elemento fundamental, a arma certa que deve ser usada para nós ultrapassarmos as barreiras que se põem diante de nós, porque algumas são mais fáceis de serem vencidas. Nem usamos a fé para isso, mas em outras circunstâncias precisaremos, queridos, usar toda a fé que possuímos e talvez até receber algo mais, uma porção maior para conseguir vencer. Então, eu quero chamar a sua atenção para dizer que a vitória que você tanto almeja nas áreas diversas da sua vida, ela dependerá da fé, deste poder maravilhoso que Deus nos concedeu, que é a capacidade de crer sem duvidar. Eu costumo dizer que fé é igual a crer, mas confiar integralmente nas possibilidades que alcançamos em Deus. Logo então, a fé é a capacidade de crermos e de confiarmos integralmente, e aí vamos dizer sem reservas, naquilo que Deus pode fazer. Não existe uma fé, queridos, que esteja focada em nós mesmos, que possa ser efetiva ou eficaz. Isso não é fé. Isso não é fé. Você acreditar em você, no seu potencial, isso está mais, digamos assim, direcionado, para uma autoestima saudável do que para a fé, porque fé não é focar no que você pode fazer, mas naquilo que em Deus podemos alcançar, naquilo que em Deus podemos realizar. E aí está então uma fé verdadeira. Logo, nós não podemos usar a nossa fé de maneira equivocada, colocando-a como um meio de alcançar as coisas que estão acima da vontade de Deus ou fora da vontade de Deus. Então, se a fé é um elemento poderoso que Deus nos concede para transcender barreiras, para ultrapassar obstáculos, ela não pode ser usada de forma equivocada ou contrária ao que o coração de Deus estabelece para nós como vontade plena e absoluta. Não use a fé como um elemento egoísta, vamos colocar assim, para alcançar apenas anseios meramente humanos que estão fora da vontade do Pai. Então, se você quer crescer, se você quer aprender a usar a sua fé, lembre-se que ela precisa estar em harmonia total com a vontade do Pai. Se nós usarmos a nossa fé de forma diferenciada, poderemos estar indo na contramão do que a Bíblia nos diz. Logo, os resultados, eles não serão resultados eficazes e efetivos. Então, queridos, vamos entender que Deus está nos chamando neste momento para uma tomada de posição. É interessante nós observarmos que a nossa fé precisa estar cada vez mais enraizada, fortalecida, embasada no Senhor. O Senhor é que nos traz esta possibilidade. O Senhor é que nos dá esta capacidade. Então, logo, queridos, nesse momento em que tudo vai contra, tudo opera de forma distinta, diferente daquilo que nós imaginamos, que nós muitas vezes acreditamos, está na hora de usar o poder da fé para ajustar tudo, e com isso sofreremos menos. Eu vejo que nesse momento muitas pessoas estão sofrendo por conta da ansiedade, estão sofrendo porque
não sabem o que vai acontecer no seu futuro, e esta incerteza, esta insegurança acaba desestabilizando estas pessoas, emocionalmente, muitas vezes até fisicamente. E isto vai tomando proporções que alcançam problemas e prejuízos financeiros e outras coisas mais. Se nós levarmos em consideração esta realidade, chegamos à devida conclusão de que a fé é um elemento de estabilização, é como se fosse um tripé para sustentar a nossa vida. E principalmente em meios difíceis, em momentos difíceis, em circunstâncias desafiadoras. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos encontrar homens e mulheres que venceram os seus piores adversários, que enfrentaram os seus piores inimigos, mas em todo o tempo, o diferencial na vida deles foi o nível de confiança deles em Deus. E quando eu falo sobre isso, a minha mente, ela se transporta para a Babilônia nos dias de Nabucodonosor. Quando Ananias, Misael, Azarias e Daniel foram levados cativos com outras pessoas, e estes se destacaram entre outros pela postura deles, pela confiança deles em Deus. E quando Ananias, Misael e Azarias, que tiveram seus nomes mudados na Babilônia e foram chamados Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram levados para uma fornalha, por não se dobrarem diante da estátua de Nabucodonosor. Uma declaração, queridos, ao meu ver, é o ápice do poder da fé na vida de uma pessoa. Eles estavam prestes a serem destruídos de uma maneira muito dolorosa, muito cruel. Eles seriam jogados vivos numa fornalha. E o rei tentou dissuadi-los, persuadi-los a mudarem de opinião, e disse a eles: olha, eu vou dar mais uma oportunidade a vocês. Se vocês se curvarem agora diante da minha estátua, da estátua que tem a minha imagem ali, e me adorarem, ele queria ser reconhecido como um Deus na Babilônia. Se vocês fizerem isso, eu vou dar a chance de vocês viverem. Agora imagine que isso foi feito, queridos, diante de uma multidão. Eu penso no sentimento que estava no coração daquele homem que estava sendo confrontado por 3 escravos. E sabe o que nós vemos? Uma declaração que precisa ser para nós, queridos, como se fosse o nosso mantra, como se tivéssemos que repeti-la todos os dias para reafirmar o poder da fé em nós. Eles disseram: olha, rei, fique sabendo que nós não vamos nos dobrar diante da sua estátua. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará, mas ainda assim serviremos ao Senhor, confiamos nele, e se morremos, morreremos confiando nele. Queridos, isso mexeu com os céus, isso evocou a manifestação do poder sobrenatural de Deus para aquela situação, aleluias. Eu, quando penso nisso, eu fico imaginando, meu Deus, como foi possível aqueles homens, diante de tanta crueldade que estava exposta para ser aplicada contra eles, da vergonha pública que eles estavam passando, ou sendo submetidos, eles puderam reafirmar a confiança deles. É o poder da fé, queridos. Isso transcende a tudo que podemos passar. Isso transcende, queridos, vai além de tudo que pode nos ameaçar. Então, naquele exato momento, o rei mandou aquecer ainda mais, porque ele ficou furioso. Ele foi confrontado por aqueles escravos. Mas Deus levantou-se do seu trono e ordenou um grande livramento. E a palavra diz, queridos, que quando eles foram lançados, não se queimaram, e a presença de Deus foi notória, porque mesmo em meio às chamas, o rei conseguiu enxergar que havia um ser sobrenatural caminhando com aqueles 3 homens em meio ao fogo. E para constatar se os seus olhos estavam tendo
uma visão irreal, ou se aquilo realmente estava acontecendo. O rei gritou por aqueles homens, e quando eles foram chamados, eles saíram sem se queimar, nem a vestimenta deles foi chamuscada pelo fogo. E o que aconteceu, o resultado do poder da fé daqueles homens, foi que o rei creu e toda a Babilônia conheceu o Deus verdadeiro. Sabe o que eu entendo? Que o poder da fé glorificará o nome do Senhor e atrairá pessoas para a presença de Deus através da sua vida. Deus quer fazer isso. Deus quer agir desta maneira. Então agora olhe para você mesmo e tire a dúvida do caminho. Primeiro, se hoje você é uma pessoa insegura ao ponto de duvidar de tudo que Deus pode fazer, mesmo lendo o que está na Bíblia, mesmo ouvindo testemunhos de pessoas, tire a dúvida e busque as suas próprias experiências de fé. Comece a exercer a sua fé, a exercitar a sua fé para que ela cresça cada dia mais. E pense numa coisa: os obstáculos virão para te provar. Quando nós dizemos que cremos, que temos fé em alguma coisa, não pense que as coisas vão fluir às mil maravilhas, sem obstáculos. Não, eles virão, aleluia, mas virão justamente para provar o seu nível de confiança em Deus. E aí é a hora que você não vai olhar para o que está acontecendo, mas para os céus, para Deus dizer: Senhor, haja o que houver, aconteça o que acontecer, segura nas minhas mãos e não deixe eu voltar atrás, não me deixe duvidar, aleluia. E assim como em 1 João 5,4, você vencerá o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo: a nossa fé. Que arma poderosa, que momento sensacional, que estratégias extraordinárias Deus está nos revelando na sua palavra. Eu quero que você tome isto para a sua vida agora, neste momento, mais uma instrução, mais um poder que Deus nos deu, revelado para que você possa continuar crescendo. Mantenha-se nesta série, evoluindo, tomando para você cada ensinamento, reorganizando, realinhando a sua vida, porque este é o nosso maior objetivo: receber as instruções de Deus para nos tornarmos pessoas melhores, não deixando que este mundo nos desestruture ou nos abale, mas vencendo em nome do Senhor, porque é possível. E eu creio, se Deus está falando, se aquelas pessoas conseguiram, queridos, nós vamos conseguir também, amém? Você recebe esta palavra? Você recebe? Então tome posse disto. Como está a sua fé? Dê uma olhada. De repente você está precisando agora reagir diante de tantas circunstâncias que abateram você. Tem um upgrade agora na sua fé. E levante-se para que o extraordinário aconteça, em nome do Senhor Jesus, amém? Eu quero orar com você neste momento, e desde já dizer que foi muito bom, muito importante que você estivesse comigo para compartilhar dessa instrução, deste ensinamento no tempo do discipulado. Para nós da comunidade evangélica Vida em Aracaju, este é o ano do discipulado, e o nosso maior objetivo é crescer em torno da instrução, do conhecimento que a Bíblia nos traz, e fazer discípulos, levar para outras pessoas este ensinamento. Então receba, pratique e passe adiante, porque assim você estará crescendo de uma maneira extraordinária e especial, em nome de Jesus, amém? Vamos orar. Eu quero orar pela sua família, por você. Coloque nas mãos aí, se você tem uma fotografia, um pedido de oração, né? Se você tem alguém aí que você quer interceder por esta pessoa, uma peça de roupa, ponha nas suas mãos agora e vamos orar. Receba a bênção, creia, olha, coloque sua fé agora. Está aí o momento de você praticar o que você acabou de ouvir, está fresquinho ainda nos seus ouvidos, na sua mente, no seu coração, o poder da fé. Então age agora, tome para você, provoque agora um milagre em nome de Jesus. Vamos orar neste momento. Pai,
Te damos graças, Senhor amado, porque chegamos, ó Pai, à conclusão desta palavra, deste momento que para nós foi extremamente importante, Senhor, e nos trouxe, ó Deus, conhecimento, agregou valor, ó Deus amado, para o nosso crescimento em todas as áreas da nossa vida. O poder da fé, Senhor amado, é fundamental para que coisas sobrenaturais, ó Deus, se manifestem na nossa vida, Pai, e que possamos retirar até mesmo os obstáculos do caminho, Senhor amado, para prosseguir nesta caminhada de crescimento, de evolução, de maneira estratégica. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero entregar as famílias que estão conosco agora, orando, buscando a Tua face, intercedendo ao Senhor, ó Deus, para que elas possam, Pai amado, galgar, ó Pai, um crescimento espantoso, ó Pai, que possa, Senhor amado, realmente, ó Deus, fazê-las vivenciar aquilo que o Senhor tem de melhor, ó Deus, em nome de Jesus. Eu creio, Pai, que neste exato momento o Senhor está estendendo Tua mão, Senhor amado, ó Deus, para mudar, ó Pai, a realidade, Deus, daquele que está enfermo, daquele que está sentindo dor, Senhor, daquele que está invocando o Teu nome para que haja cura, Pai, ou para que a enfermidade seja descoberta, revelada, tratada e curada no nome de Jesus. Em nome de Jesus, Deus, nós estamos clamando, Pai, porque há em nós, ó Deus, a confiança de que o Senhor tem o controle de tudo. Ó Deus, faz, Senhor. Eu quero te pedir em especial agora pelo diácono José Martins, Senhor, que está hospitalizado em Volta Redonda. Meu Deus, hoje, Pai, nesta noite, Senhor amado, de quinta-feira, o Senhor pode soprar sobre ele, Deus amado, ó Deus, a restauração da sua mente, Pai, ó Deus, do seu corpo, Pai, da sua saúde, Pai, plenamente, e liberar o teu filho desse estado que ele se encontra, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor tem poder para contrariar, ó Deus, o laudo médico, os diagnósticos, Senhor, os exames, Pai, e fazer com que as pessoas enxerguem que existe um Deus que tem poder, que vai além, Senhor, daquilo que o homem pode fazer. Visita o teu filho, restaura, abençoa, Senhor, a Joana, Pai, mulher de fé, Senhor, esposa, Senhor, do diácono Martins. Fortalece tua filha, Senhor, e continua aguardando que a confiança dela permaneça inabalável para a glória do teu nome. Assim também outras pessoas que estão clamando, Pai, e buscando de Ti uma resposta, Senhor. Não permita, Senhor amado, que a fé seja abalada, ó Deus, ou perdida, Senhor, em meio às circunstâncias desta vida. Precisamos crer e confiar, ó Pai, na bonança, Senhor, ou na tribulação, nos dias de paz como nos dias de guerra, Senhor, porque o Senhor, ó Deus, é que segura as nossas mãos. Eu quero abençoar, ó Deus, aqueles que estão ao alcance da minha voz, aqueles, ó Deus amado, que estão neste momento, Senhor amado, buscando em Ti, ó Deus, uma resposta, ó Deus, uma porta de emprego, meu Deus, ó Deus, aqueles que estão clamando, Senhor amado, pela restauração, ó Deus, em relação às perdas que sofreram, ó Pai, com esta pandemia, os que estão lutando contra traumas, ó Deus, em nome de Jesus, agora visita estas pessoas, muda completamente o quadro, Pai, e libera a bênção, Pai, no nome de Jesus. Eu profetizo, Senhor, cura, libertação, restauração de lares, da comunhão familiar, do entendimento entre os casais, entre pais e filhos, filhos e pais, ó Deus, em nome de Jesus, a libertação, Senhor amado, das mentes que estão turbadas, Pai, ó Deus, daqueles que estão emocionalmente desestruturados e abalados, libera em nome de Jesus, ó Deus, a restauração, a reestruturação, a cura, a libertação, em nome de Jesus Cristo, Deus. Eu creio que o poder está em Ti, Senhor, o poder está nas Tuas mãos, Senhor, e Tu tens, ó Deus, a capacidade de mudar este quadro agora. Por isso faz o que só o Senhor pode fazer, Pai, em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, que maravilha, queridos. Eu estou sentindo muito mesmo a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, principalmente numa palavra como esta, que nos estimula a agradar ao Senhor, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha, tome posse do poder da fé e não abra mão disto, para que a sua vida seja cada vez melhor. Deus te abençoe, um forte abraço e até domingo, em nome de Jesus. Que maravilha, estamos chegando ao final de mais um culto, e eu agradeço a você que permaneceu conosco até agora.
Quero dizer que este culto estará gravado no nosso canal no YouTube, seve.aracaju, e que você possa copiar o link, passar para os seus amigos, familiares, para que eles sejam abençoados tanto quanto você foi também. Eu quero agradecer a você e pedir que você retorne a estar conosco no próximo culto também, porque será uma maravilha. Deus te abençoe, tenha uma ótima semana, um forte abraço.